Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá novamente e bem-vindo à Cabala Revelada. Eu sou o Tony Kozinek. Na última vez, falamos sobre a força do desenvolvimento, o progresso dos desejos, a maneira pela qual a realidade nos movimenta ao longo do caminho do desenvolvimento. Falamos sobre a qualidade, que é a definição dos mundos superiores, dos mundos espirituais. A qualidade, que é a definição do mundo físico. E o que é na maneira como percepcionamos, que torna os mundos espirituais. A realidade maior escondida de nós. Olhamos para o progresso dos desejos. Vimos que haviam 4 categorias de desejos que são considerados físicos. E que, devido ao pensamento da criação, que é criar uma criatura e trazer essa criatura a deleite limitado, ele tende a progredir por meios do que a criatura acha prazenteiro, e assim toda a expressão de desenvolvimento a partir do pensamento da criação. É expressa através de uma carência e um preenchimento. E vimos que os desejos progrediam de um desejo simples, desejos animalescos, por sexo, por abrigo, por comida, família. E quando isso foi preenchido, avançamos para um desejo maior, que é um desejo por prosperidade, que é uma acumulação do primeiro. E quando sentimos esse vazio porque estamos ainda a sentir algo que nos conduz, algo que nos empurra para a frente, que nos puxa em diante. Sentimos isso como uma espécie de paladar, algo que temos de ter, e avançamos em direção a isso, e assim que o temos, não podemos saborear mais. Mas esta é a força do desenvolvimento, que nos move em diante. E da prosperidade avançamos para a fama, poder. Assim que preenchemos esse, somos movimentados pelo nosso vazio para o conhecimento. E assim que achamos o conhecimento vazio, encontramos-nos a nós mesmos numa situação confusa, na qual nada deste mundo nos pode satisfazer. E se você recorda, é nesse ponto, no qual um nível completamente novo de desenvolvimento se torna acessível para nós. Então, quando esse desejo especial entra no coração, a partir do espiritual, que são qualidades da vontade, de doar. Isso muda tudo dentro do coração humano. E o coração humano, quando escutarem o termo coração na Cabala, significa a soma de todos os desejos que uma pessoa tem. Este coração ainda está preenchido com desejos que vêm do mundo físico. Estas são ainda as coisas das categorias 1, 2, 3 e 4. Este desejo
que é um desejo de alcançar o espiritual, é chamado Israel, de duas palavras hebraicas. Yashar significa direto e El significa Deus. Um desejo por uma conexão direta com Deus. Estes desejos corpóreos são chamados nações, as nações do mundo. Por outras palavras, os desejos do mundo físico. Até este ponto, a força do desenvolvimento, a maneira na qual o desejo nos moveu, até que chegamos a um ponto onde que, na realidade, precisamos de sentir o que está acima do mundo físico. Aconteceu de uma maneira inconsciente. Mas daqui em diante, ela tende a acontecer de uma maneira consciente. Porque este ponto no coração é um gene espiritual. É como o embrião da alma. E uma alma é um tipo de desejo. E ele deve ser preenchido. O coração tem de ser preenchido com esse desejo. Ele deve preencher tudo apesar destes outros desejos corpóreos. Por outras palavras, todos os desejos que nós temos têm de atravessar uma transformação, uma correção. E é ao corrigir todos estes desejos que o desejo de ir diretamente a Deus pode ser preenchido. Agora, por que é assim? No nosso estado original, na raiz da nossa alma, nós estávamos conectados ao Criador. Como o Criador e a criatura. Na realidade, estas são as únicas duas coisas que existem na criação: o Criador e a criatura. E aqui estávamos aderidos ao Criador, como um ser, como uma criatura unificada. Mas devido ao pensamento da criação, que é criar uma criatura e preenchê-la com deleite, esse era apenas o ponto de partida, era o princípio de um sistema, e esta qualidade da criatura, que é a vontade de receber, começou a expandir propositadamente. E como resultado de expansão desta qualidade, deste desejo de receber somente para mim mesmo, uma maior diversidade em qualidade começou a crescer. Entre a qualidade do Criador, que é a doação, e a qualidade da criatura, que é a recepção. E à medida que esta intenção egoísta se expandiu, a primeira criatura, a criatura inteira, a alma coletiva chamada Adam Harrison, ou seja, o primeiro homem, desceu através de um sistema de mundos, através de 125 degraus, para maior e maior egoísmo, até que a alma alcançou um ponto onde que ela se tornou separada no que aparenta ser a fisicalidade. Isto é, a alma coletiva foi estilhaçada em 600.000 partes, cada uma das partes tendo um pedaço da original. Cada uma dessas partes de um desejo. Agora, porque isto é um processo, e este é apenas o ponto intermediário. Este aspecto quebrado e estilhaçado da alma coletiva, no qual experimentamos isolamento ou separação uns dos outros, uma espécie de antagonismo uns para com os outros, um desejo de nos explorarmos uns aos outros, e uma experiência do mundo físico. Este é o ponto intermediário e ele vai ser corrigido. Ela vai subir de novo, através desses sistemas de mundos, de volta a este estado de adesão com o Criador. Mas ela não pode fazê-lo todo de uma vez. Cada uma destas partes foi similarmente quebrada em 613 partes. Cada uma dessas partes foram igualmente repartidas em 613 desejos. Isto é, cada desejo individual, dentro de Adam Harrison, consiste de 313 desejos que podem ser corrigidos. As partes são pequenas o suficiente. É como dividir um enorme tesouro e dar uma moeda a cada pessoa, sabendo que cada um vai devolver esta qualidade de doação. Este ponto no coração que é colocado dentro dela pode ser confiado a trazer esse ponto de volta à sua origem e reunir o tesouro de novo, como um coletivo uma vez mais. Então o ponto no coração do indivíduo que começa a sentir este desejo por espiritualidade, esta moeda da tesouraria do rei,
mais os 612 desejos que existem no coração devem ser transportados, pouco a pouco, para se assemelharem a um grau maior, a qualidade do Criador, para inverter este processo. Agora a coisa é que este processo do retorno, da correção, do tikkun, da transformação, do preenchimento, do pensamento da criação, ele vai acontecer. E todos nós, os 600 mil pedaços da alma coletiva, nos vamos reunir e vamos ascender de percepções egoístas físicas e de um mundo de sofrimento de volta a um completo e íntegro interrelacionamento uns com os outros, de um modo tal que alcançamos o objetivo da criação, que é a adesão ao Criador e o preenchimento completo do maior desejo ilimitado. Isso vai acontecer. Mas a pergunta é, vai acontecer conscientemente, com a nossa concordância, ou seremos empurrados para ele? Vem, há um objetivo e o objetivo está assegurado. Mas há dois caminhos para o objetivo. Um caminho é chamado o caminho da dor. E o outro caminho é chamado o caminho da Torá e Mitzvot. Agora, o caminho da dor é o caminho onde todos nós já nos encontramos. Ele não é sequer um caminho a sério. É o que vemos como a lenta, moedora evolução da humanidade. A que chamamos história. É uma espécie de nos agarrarmos à nossa maneira física de percepcionar a característica de que precisamos na realidade de transformar, e como resultado deste envolvimento não consciente, com o processo de desenvolvimento encontramos-nos sendo empurrados por acontecimentos. Vemos catástrofes, vemos tsunamis, vemos guerras, temos experiências pessoais nas nossas vidas, experiências de dor, experiências de sofrimento que são causados apenas pela falta de desenvolvimento consciente, com o processo do desenvolvimento dos desejos e a sua correção. Agora este caminho pode continuar e continuar e continuar e é desastroso. Assim que o ponto no coração aparece numa pessoa, contudo, isso torna-se um envolvimento consciente. E este caminho da Torá e Mitzvot. Torá significa instrução pela luz. E Mitzvot significa a transformação de uma qualidade dos 613 desejos, de sua expressão egoísta para a sua expressão altruísta. Cada acontecimento que ocorre nas nossas vidas é, na realidade, um mitzvah, uma possibilidade de transformação nos sendo apresentada. Agora, quando digo a palavra mitzvah, não pretendo dizer como os mandamentos físicos, onde é instruído para fazer uma certa coisa. E então há uma lista de todas essas coisas. E o Shulchan Aruch e a mesa da lei judaica e assim por diante. Faça essa coisa física. Agora não estou a dizer não faça coisa física. Mas o que pretendo dizer é que esta é uma correção interior. É uma correção de desejo. Então, caso você faça a boa ação exterior, sabe, seja a boa ação religiosa ou seja algo que consideramos ser bom para outra pessoa qualquer, você pode fazer qualquer ação exterior. E pode estar cheio de ódio e egoísmo. Você não consegue medir alguma coisa com isso. Estou a falar sobre um desses 613 desejos que nos é apresentado como um acontecimento na nossa vida. As nossas vidas inteiras são planeadas de tal modo por este processo de desenvolvimento para nos apresentar a oportunidade de pegarmos no que sentimos inicialmente, como um desejo de receber para mim mesmo, numa dada situação, e transformar isso para a sua forma altruísta, de tentar compreender qual o pensamento do Criador é, o pensamento por trás de me dar essa situação. Porque, como se recorda, a única maneira como progredimos ao longo do espaço espiritual é ao alterar uma qualidade dentro de mim para assemelhar a essa qualidade na espiritualidade onde eu quero entrar. Então, o que é que eu quero saber de acordo com este novo desejo? Este desejo direto pelo Criador é que eu quero conhecer o Criador. Eu quero ter uma sensação direta. Eu quero sentir nos meus desejos e nas coisas tangíveis que ocorrem na minha vida. Qual é o pensamento do superior, desse nível superior, que me deu esta situação perfeitamente estruturada? Que me deu
esta oportunidade como um presente de aniversário, para que eu tome primeiro na sua forma corrupta, e ao analisar isto e ver o que é, sentir qual é o seu pensamento por trás disso. Isso é mitzvah. Isso é tikkun. Isso é transformação. Estes 125 estados pelos quais descemos da nossa conexão à realidade completa abaixo para o nosso estado separado, como pessoas individuais e desejos, estes 125 degraus estão também completamente englobados por estes 613 mitzvot, para que as correções destas transformações tragam ao indivíduo todo o caminho pela escada acima. Outro aspecto disso é que todo e cada nível de descida está impresso em nós, como um gene. Todo ponto pelo qual um maior e maior grau da vontade de receber foi acrescentada, é recordada por nós como migalhas de pão num trilho. E, sendo este o primeiro gene espiritual, este ponto no coração, o nosso acesso à ascensão é na realidade o ponto de entrada numa cadeia de genética espiritual chamada Heshmot, recordações. E todos os acontecimentos que ocorrem nas nossas vidas, que nos atravessam para estas 613 transformações, da vontade de receber para a vontade de doar, que nos une ao Criador. Cada acontecimento está disposto para nós num padrão perfeito, para que tenhamos a oportunidade de reconhecer o que é que precisamos de fazer. Agora, esta ação, correção e transformação, esta tikkun, não é feita por nós. Ela é feita como resultado de um desejo que temos de fazer este contato com luz espiritual. E como resultado do desejo que temos, o trabalho é feito pela luz. É uma ação feita sobre nós pela luz circundante. O Zohar diz: quando uma pessoa vem para se purificar, é ajudada de cima. Por outras palavras, é como resultado de uma necessidade, que costumava ser uma necessidade por esses 4 desejos corpóreos, sendo transformada para uma maior e maior necessidade de saber o que a qualidade de doação na realidade é. Nós não conseguimos alcançar isto nós mesmos. Este trabalho é chamado a obra de Deus. Não porque saímos por aí como um monte de bons soldados e fazemos o trabalho que Deus nos atribuiu. É porque o trabalho em si mesmo de transformação, de purificação, de tikkun, é feito sobre nós pela luz, como resultado de um desejo expandido. Mas não fique confuso com a palavra luz. Não pense nela como uma coisa física. Recordem-se que a qualidade do mundo espiritual é uma qualidade de atributos, é uma qualidade de intenção, de estados de sentimentos. E se quer sentir o contraste entre a sua intenção e a intenção da luz, então não pode simplesmente ter um desejo e o preencher diretamente por certo tipo de prazer, da maneira que o fazemos no mundo físico. Em prol de sentir a diferença entre o nosso estado e o estado da luz, a minha intenção e a intenção da luz, é necessário ter um sensor, algo que possa sentir a luz, e este sensor tem de ser uma intenção. É chamado uma tela. Foi a isto que nos referimos no nosso último programa, como sentido adicional, o sexto sentido. Agora, esta tela age como um ressoador, um ponto de contraste entre o desejo que envia, isto que é dado pela luz,
E em vez de deixar entrar simplesmente, ele bate nesta tela e isso causa uma sensação de diferença entre a intenção aqui e a intenção aqui. E esta tela, o Messach, esta é a ferramenta. Este é o meio pelo qual podemos tornar a vontade de receber, que é a nossa matéria, e a única ferramenta com a qual podemos trabalhar em algo muito diferente. Nós podemos começar a sentir e receber a luz apenas de acordo com uma intenção que condiga com a intenção do mundo espiritual. Lidaremos com isso mais tarde. Mas o que acontece quando isto pode na realidade ocorrer? Quando o sistema aqui, a intenção na tela, é a mesma intenção da luz, isto é chamado um desejo corrigido. E este contraste cria uma necessidade em nós. A necessidade certa, uma necessidade específica. Ele cria uma carência numa direção específica. Ele faz-nos querer sentir o que não temos. E isto é a sensação da luz, o pensamento, a intenção por trás da luz. E ele movimenta-nos na direção desejada de maior e maior correção. Toda vez que um desejo se move na transformação da sua forma corrupta para a sua forma aperfeiçoada, uma transformação da sua vontade de receber para a vontade de doar, isto coloca-nos em contato com a eternidade. Isto conecta-nos mais e mais ao pensamento por trás do processo inteiro. E não somente faz isto para este desejo específico e para um indivíduo, mas como resultado da conexão e a interconexão com Adam Harishon, essa parte da pessoa número 1, esse desejo dentro da pessoa número 1, como um holograma se torna corrigido em cada um dos outros desejos e os reconectam uns aos outros. Então isso não eleva apenas a pessoa que faz a correção, mas o seu mundo inteiro, para que a nossa percepção da nossa realidade, a razão pela qual as coisas acontecem, o pensamento por trás disso, caso coisas boas ou más estejam ou não a ocorrer, isto muda. Uma pessoa consegue sentir a bondade total por trás da orientação do sistema inteiro. E não é mais enganada por ideias físicas do que é bom e mal. Esta percepção do amor por trás do processo é verdadeiramente o que iluminação é. Agora nós vemos bons e maus acontecimentos que nos rodeiam, coisas que queremos que aconteçam e coisas que sentimos que não deviam acontecer. E esta sensação de que fazemos algo certo ou que fazemos algo errado, que fazemos uma certa ação e somos punidos por ela, que há uma força boa e uma força má na realidade, isto não é realidade. Isto é a maneira que aparenta a vontade de receber. E iluminação significa que conseguimos ver, apesar de qualquer coisa que nos aparenta, qual é o verdadeiro pensamento unificador que está por trás disso. Junte-se a nós na próxima vez, quando olharmos para a força do desenvolvimento, a razão para o sofrimento e como nós podemos elevar acima disso.